Com o CapCAD, desenvolva seus projetos de travessia de uma maneira muito mais dinâmica. Com poucos cliques, muitos detalhes e de uma maneira completa. Com o novo comando Travessias, podemos projetar travessias de pedestres, travessias de ciclistas, lombofaixas e muito mais. Eu gravei o processo de fazer as faixas de pedestre do modo tradicional no AutoCAD, usando apenas as polylines, hatches, trims e tudo mais que você deve conhecer. Perceba aí que eu demorei por volta de 2 minutos e meio para fazer uma única faixa de pedestre. Eu vou te mostrar como a gente pode fazer muito mais rápido utilizando o CapCAD. Vamos lá? Então vamos lá, vamos aprender sobre o novo comando do CapCAD, o Travessias. Para acessá-lo, basta você vir aqui no grupo do Sinalização Horizontal, menu Travessias. Depois dessa tela de boas-vindas, ele vai vir com essa janela aqui. E para fazer a sua faixa de pedestre, basta clicar aqui em selecionar 2 pontos e selecionar a largura da sua via. Pronto, a faixa de pedestre já está desenhada. É claro que o comando é muito mais poderoso que isso, e para isso eu quero que você acompanhe o tutorial comigo, bastando para isso expandir essa seta aqui, vir no Opções e abrir o exemplo Travessias. Você vai abrir esse mesmo arquivo que eu vou conseguir trabalhar aqui com vocês. Tá certo? Então vamos lá. Voltando aqui, eu vou explicar como funciona o comando. Perceba que ele está desenhando aqui uma linha no centro da faixa de pedestre, uma linha lilás, que é a nossa linha de referência. Perceba aqui no desenho que ele está clicando aqui no centro dela. Eu posso automaticamente e dinamicamente ir alterando, bastando clicar aqui nessas caixas, ele altera a nossa referência da travessia. Caso eu queira alterá-la de local, eu tenho 2 opções. Uma é dando o botão Reset, ele vai apagar a configuração atual, e basta eu selecionar novamente 2 pontos quaisquer que eu queira e automaticamente ela já está na nova referência. Ou então, caso eu queira, basta eu editar essa linha aqui. Quando eu clico nela e arrasto o seu grip, por exemplo, para cá, deixa eu deixar perpendicular aqui. Quando eu dou o botão aqui Update, ele vai atualizar para a minha nova referência. Então temos essas 2 maneiras de atualizar aqui. Aqui eu vou abrir a nossa grade de opções para demonstrar como a gente tem outras diversas opções dentro do comando aqui. Aqui a gente tem os presets, que são as pré-definições aqui. Então a gente tem visualmente, por exemplo, uma faixa de pedestre, essa é uma lombofaixa, uma ciclovia, uma travessia de ciclovia, os 2 tipos, apenas retenções e também os de a preferência. Caso eu queira, também consigo acessar aqui, nesses textos aqui, é a mesma coisa que por imagens aqui. Aqui nós temos o campo de pré-definições da nossa faixa de pedestre. Caso eu queira, por exemplo, uma faixa maior do que 4 metros por padrão, basta eu dividir aqui e digitar quanto eu queira, por exemplo. Basta eu digitar e dando um Enter, ele automaticamente já atualiza. Por exemplo, eu vou dar 20 metros aqui e digitar Enter, a minha faixa ficou aqui com 20 metros. Para voltar aqui para o valor padrão, basta eu clicar aqui, ó, valores típicos do CONTRAN, aqui em laranjinha, ele já vai atualizar novamente para os valores típicos aí. Caso você precise também, você consegue alterar o afastamento da guia, que por padrão está meio metro, que é normalmente a largura das sarjetas. Caso eu queira que ela seja uma travessia rente, basta eu digitar 0 aqui e dar um Enter, ele já vai deixar aqui com espaçamento 0. Por padrão a gente sempre deixa meio metro, que é normalmente onde tem aí as sarjetas, ok? Aqui nós também temos a opção do incluir um preto de contraste. Caso eu tenha um pavimento de concreto, onde eu tenha que colocar um contraste para o preto, basta eu clicar nessa caixa e incluir o preto de contraste, ok? Temos aqui também outras opções. Aqui nós temos as opções de retenções aqui embaixo. Caso eu queira, além da faixa de pedestre, colocar outras coisas como retenções e aproximações, basta eu clicar aqui, por exemplo, mão única, ele já desenhou uma retenção de mão única. Perceba aqui que no lado esquerdo o desenho já se atualizou. Ele criou aqui uma retenção e já está marcando onde está a minha referência. Eu posso, da mesma maneira que eu mudei a referência aqui, mudar a referência para a retenção, por exemplo. Caso eu queira que seja na entrada dela, perceba que ela é bem precisa, ó. Ela está aqui bem rente. Caso eu queira no centro da retenção, basta eu clicar nesse botão aqui e a referência está no centro dela.
ou então na saída também. Então a precisão é muito grande, você percebe que a gente tem um controle muito grande com relação a isso. Caso eu não queira a retenção, basta eu desclicar aqui e pronto, a minha retenção não está mais aí. Caso eu queira, por exemplo, retenção com mão dupla, basta eu vir aqui e clicar aqui no mão dupla. Perceba que ele já criou duas retenções repartidas no meio. E ainda, se eu caso eu queira aproximações, basta então eu abrir aqui numa outra caixinha aproximações. Eu vou colocar uma na entrada. Você percebe que ele já coloca duplas amarelas, porque a gente é mão dupla, né? Então ele já entende que é uma dupla amarela. E ele vem aqui com padrão um bloco do pare também. Caso você não queira que seja um pare, por exemplo, seja um cruzamento semaforizado, basta você tirar aqui da caixinha, deixar aqui em branco, ele fica sem o pare. Ou então, caso você queira, dá para deixar aqui ainda maior, por exemplo, um pare de 2,40. Ou então até o dê a preferência. Tudo personalizável. Então eu vou voltar aqui para o meu bloco sem o pare. Aqui nós temos também, nesse campo, como colocar quantas faixas eu quero. Então se eu digitar 2 aqui e dar um Enter, ele automaticamente já ajusta para 2 faixas aquele espaçamento. Perceba aqui que desse lado ele não alterou. Então para a gente não ter esse problema, a gente tem que colocar sempre em forma de um X aqui. Então onde tem um 2 no superior direito, eu tenho que colocar um 2 no inferior esquerdo e dar um Enter. Agora a gente já tem uma única faixa na parte de cima e 2 embaixo. Então sempre tem que ser com essa maneira cruzada. Caso fosse ao contrário, por exemplo, basta eu digitar aqui 2, ele vai fazer o contrário. Então eu vou ter duas faixas na parte superior e uma na inferior, certo? Caso eu queira agora apagar essa opção, eu tenho o comando SD, que são os atalhos do CapCAD que a gente pode ativar aqui nos atalhos de comando. Quando você dá o botão ativar, ele vai ativar diversos atalhos. E o SD é um comando que deleta tudo de uma vez para a gente. Então basta eu digitar SD e selecionar uma única faixa e ele já deleta tudo automaticamente para a gente. Muito útil, né? Agora vamos fazer uma outra opção aqui, onde a gente tem essas faixas de pedestre aqui com essa esconsidade. Perceba que eu vou selecionar novamente, selecionar 2 pontos, e vou selecionar as minhas extremidades aqui da via. Perceba que ele veio com as mesmas definições que eu tinha usado previamente. Caso eu queira usar só a faixa de pedestre, eu posso clicar aqui em apenas corpo e automaticamente ele já vai desligar todas as retenções e aproximações e vai deixar somente o nosso padrão aqui da faixa de pedestre. Ela ainda está perpendicular à nossa via. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar nas minhas referências, por exemplo. Aqui eu posso ir brincando também da mesma maneira como antes. Por exemplo, aqui ó, você percebe que eu tenho o botão inverter lado. Caso eu queira uma faixa de pedestre do outro lado, basta eu invertê-la também. É tudo dinâmico aqui dentro. Então eu vou reinverter aqui e vou deixar aqui com essa retenção, com essa dimensão de 1 metro aqui para dar um alinhamento de 1 metro a esse meio fio. Como é o Contran pede para a gente no manual, para deixar pelo menos 1 metro do alinhamento às nossas travessias de pedestre. Certo, agora está faltando somente o alinhamento. Vou pegar o alinhamento através desse campo aqui do ângulo. Então se eu clicar nesse botão, eu posso clicar em 2 pontos e escolher um ângulo para minha esconsidade. E para deixar ainda mais preciso, basta você clicar aqui nesse do meio e selecionar o alinhamento viário que eu quero. Então eu quero que ele seja alinhado por aqui, por exemplo. Ele já vai alinhar certinho com o mesmo ângulo que tem aqui nesse meu alinhamento viário. Agora está faltando somente cortar os excessos aí. Para isso a gente pode dar o comando trim, e não o comando trim do AutoCAD tradicional, o trim do CapCAD, que é muito mais otimizado. Ele se encontra nessa parte aqui. Ó. Então a gente seleciona o trim e dá a referência. Então eu vou selecionar os dois alinhamentos viários e digitar o Enter aqui. Ele já vai cortar todas as sobras e vai ficar tudo automaticamente já pronto para a gente. Prontinho, perceba que agora ele está já cortado aqui. Você percebe que essa maneira de apresentar a gente está fazendo com polylines, mas eu posso também vir aqui no menu Opções e clicar como Contorno com Polyline. Ele vai ficar mais certinho, você vai perceber que ele vai dar um ajuste mais correto nesses cortes, quer ver?
Perceba que agora ele já está muito mais real. Inclusive o preto de contraste, que a gente já tinha feito na outra opção, se adapta muito melhor aqui, por exemplo. Quando agora clicar no preto de contraste, você vai ver que ele vai atualizar também com o preto de contraste e vai ficar muito mais certinho, certo? Então, por padrão, ele vem com essa opção para o Polyline, mas agora a gente vai deixar aqui com esse contorno Polyline com Ashura, que é uma outra maneira de representação aí. Certo? Então, para finalizar o nosso comando, basta eu dar o comando aqui, aceitar. Pronto, a minha faixa de pedestre já está feita. Agora vamos brincar aqui com alguns outros presets que a gente tem aqui. Então eu vou vir aqui na minha aba principal novamente e selecionar agora uma travessia da ciclovia. Então eu posso pegar e do mesmo modo ou selecionar 2 pontos, ou eu vou dar um outro método de seleção agora que é 2 bordos e um ponto transversal. Então eu vou selecionar aqui 2 bordos e um ponto transversal, clicar no botão, ele pede para eu selecionar 2 geometrias, então eu vou selecionar aqui as minhas 2 alinhamentos viários, vou dar um Enter e clicar em um ponto qualquer. Perceba que ele colocou agora, ele está com a esconsidade que ele já estava utilizando nessa outra faixa de pedestre aqui. Para deixá-la normal, basta eu desligar aqui tanto o ângulo, se eu clicar no X aqui, eu vou desligar essa esconsidade, ela já vai se ajustar aqui. E também eu tenho como desligar o trim. Perceba que nesse caso aqui ele já está cortando essa parte da faixa de pedestre e como é a mesma geometria, ele está cortando aqui também. Caso eu queira, eu posso também desligar o trim. Então eu vou vir aqui no X do trim e você vai ver que aqui ele vai ficar rente à minha geometria escolhida. Do mesmo modo, posso dar OK também e pronto, finalizado aqui a minha travessia de ciclistas. Agora vamos fazer uma lombofaixa. Então eu vou selecionar aqui novamente 2 pontos e vou clicar na minha lombofaixa aqui em cima. Basta eu selecionar 2 pontos, por exemplo, vir aqui e selecionar. Perceba que ele já fez a minha lombofaixa. Aqui ela está com mão dupla, por exemplo, ela vem nos 2 sentidos. Caso eu queira apenas uma mão única, basta eu selecionar aqui mão única e não, por exemplo, caso eu não queira uma retenção, basta eu desligar aqui. Ó. Então ela já vai ficar com uma lombofaixa, mão única e sem a retenção. Caso eu queira ligar, eu também posso vir aqui novamente e ligar as retenções, por exemplo, dos 2 lados aqui, ó, caso eu queira. E ligar também, por exemplo, mão dupla, ele já vai ligar também da mesma maneira que ele fez nas faixas de pedestre, ele também faz para as lombofaixas. Tá certo? Então eu vou agora aqui resetar essa opção para apagar. E eu vou fazer aqui agora outras opções que a gente tem aqui. Caso eu queira, por exemplo, o dê a preferência. Então eu vou selecionar aqui. E perceba que ele já colocou com a mesma referência que a gente tinha, um dê a preferência. Então eu vou desligar aqui, vou dar um OK aqui. Vou desligar o preto de contraste. E perceba, tá vendo? Agora, caso eu queira que ela esteja, por exemplo, entre esses 2 postes aqui, ó, eu vou selecionar a minha linha de referência, vou ajustá-la até aqui, por exemplo aqui, e dar um update aqui. Ó. Perceba que ele ficou agora com uma rotação diferente do que a gente gostaria. Basta eu ajustar aqui a esconsidade através do ângulo. Então eu vou selecionar o ângulo e selecionar o alinhamento viário que eu quero que ele se adeque. E pronto, a minha faixa de pedestre com uma travessia aí de a preferência já está ajustada. Agora, eu abri aqui então um trecho rodoviário para demonstrar que a gente também pode fazer as nossas faixas de pedestre em trechos rodoviários. Então, com um eixo setado, basta eu selecionar essa parte aqui de eixo e ponto. Eu vou selecionar o meu eixo, selecionar o eixo e clicar num ponto onde eu queira que a travessia seja posicionada. Ele vai entender a largura da polyline da pista e já vai ajustar a largura automaticamente. Da mesma forma, eu também posso, da mesma maneira como no trecho urbano, editar aqui, por exemplo, digitar uma extensão e alterar caso eu queira, certo? Mas nesse caso ele já reconhece automaticamente aqui a largura da polyline. Para finalizar, eu vou demonstrar como a gente consegue fazer o quantitativo de tudo que a gente desenhou aqui de forma bem simples. Basta vir aqui no menu Output e selecionar horizontal longitudinal, horizontal extrudada e dar também o resumo. Então eu quero o resumo do horizontal pintura e manual. Vou pedir aqui para colocar no desenho todo, escolher o Excel como output e pedir para ele gerar.
Ele vai calcular e vai gerar planilhas para a gente aqui de quantitativos. Então aqui já está automaticamente os nossos quantitativos aqui com o tipo de descrição, então a linha de retenção, o quanto que a gente tem de comprimento, e também aqui do outra com a mesma parte onde a gente conta com as travessias, as pinturas vermelhas das ciclofaixas e tudo mais, já tudo calculado com a área certinho aqui. Então esse foi mais um tutorial do CapCAD. A gente se vê no próximo, um grande abraço!